Boa noite, amigos ouvintes. Novamente fazendo mais um vídeo. Tá? Hoje é sobre o livro de Juízes, capítulo 8. É um livro que fala sobre um episódio na vida de Gideão. Gideão, um dos juízes que julgou o povo de Israel. Tá no Juízes capítulo 8. Mas Gideão não foi o único juiz, teve vários outros juízes sem ser Gideão, teve inclusive juíza, né? Gideão, Jefité, Samuel e Débora, que era uma mulher que julgou também o povo de Deus. E eu sei que Deus levanta também mulheres maravilhosas nesse mundo para trabalharem a obra dele. O grande problema com algumas coisas que existem no púlpito, vamos dizer assim, da igreja, são pessoas que levam ideologias para o púlpito. Às vezes pode existir no púlpito homens machistas e tentam interpretar a Bíblia de acordo com o seu coração, com o que lhe dá prazer. E também, infelizmente, existem mulheres feministas que tentam interpretar a Bíblia. As feministas elas têm uma disputa com os homens e, infelizmente, os machistas têm uma disputa com o sexo oposto, com a mulher. Tudo isso é rebeldia, tá? Ou é época, ou é falta de entendimento, porque Deus chama quem Ele quer. Senão ele não chamaria Débora para julgar o povo de Deus, senão ele não chamaria, né, todos os outros que ele chamou também para julgar o povo de Deus. Mas vamos falar sobre o episódio de Gideão. Gideão era um homem de Deus um pouco temeroso no início, né, por ser de uma casa pequena. A casa dele é das casas menores do povo de Israel. E é claro que aí a gente pode temer, porque será que vão me acompanhar na guerra? Será que vão comigo? Então ele temeu. Era um homem temeroso. Mesmo Deus aparecendo para ele, quando o anjo do Senhor chegou para ele disse: onde estão as maravilhas que ouvimos falar na época dos nossos pais? Onde estão os livramentos que Deus deixou? Gideão não tinha esquecido. Mas o interessante é que o pai de Gideão já havia se contaminado e muito. Porque na casa do pai de Gideão existia um poste ídolo. Tá? Existia ali também uma Aserá. O poste ídolo, ele hoje era do deus Baal, principalmente o deus Baal, que era, entre aspas, o deus dos deuses, o pai de todos os deuses, era considerado assim, e a Aserá era sua esposa. A Aserá era considerada a rainha do céu, era considerado a mãe da fertilidade, e tinha um problema muito sério que os pessoal começava a cultuar, só que era voltado para sexo, né? A Aserá, ela era normalmente exposta, era talhado numa árvore ou numa madeira, uma forma de uma figura feminina com os seios à mostra ou com a genitália à mostra. E Baal normalmente era um órgão sexual masculino. Né? Então tudo isso é algo horroroso que não está de acordo com a Bíblia nem com os ensinamentos de Deus. Apesar que às vezes eles chamavam o Senhor de Baal, porque Baal significa Senhor, né? A tradução significa Senhor, mas Senhor, ali o Baal que eles idolatravam era voltado para um órgão sexual masculino. E por isso Deus não perdoaria tais coisas, porque hoje nós temos várias e várias divindades, hoje em outras religiões que são voltadas para essa área, né? Para a área de fertilidade, para a área de sensualidade, mas tudo isso são demônios, de acordo com a Bíblia, porque Paulo falou assim: todos que cultuam a ídolos, que sacrificam a ídolos, sacrificam a demônios. Então, assim, se alguém quiser brigar com Arlindo, vai ter que brigar primeiro com Paulo, porque Paulo escreveu, está escrito na Bíblia, né? É o nosso ponto de fé. Nós não sacrificamos a Baal, a Aserá, a nenhum deus. Nós temos sacrifícios pacíficos e de louvor, que o sacrifício de louvor, irmãos, é dos lábios. O sacrifício pacífico hoje é de adoração de coração. Né? Já passamos a época de Levítico, né? Hoje estamos falando do livro de Reis, escolhi esse capítulo em especial. O interessante, Gideão, mesmo temeroso, foi um líder que Deus trabalhou a parte, vamos dizer assim, a parte que ele tinha muito de... Ele era um homem tímido, né? Ele era tímido demais. E Deus trabalhou essa timidez de Gideão. E diz com ele assim: vai na sua força, porque ele era um homem forte. Mesmo o pai dele sendo um idólatra, cultuando Baal, ele matou os bois,
ele derrubou o poste ídolo, derrubou a Será e queimou os bois em sacrifício a Deus, ao Senhor, né? Mostrando que Deus realmente é Deus. E quando o povo viu aquilo, o povo idólatra, que idolatrava aquele poste ídolo, e perguntou quem era, descobriu que era Gideão. Falou, traga ele para fora para que matemos ele. O pai de Gideão, né, mesmo sendo idólatra, era um homem coerente. Ele disse assim, peraí, se Baal é Deus, que Baal contenda com ele, que Baal brigue pelo seu próprio status, né? Uma coisa que o pessoal tem que aprender isso. Nós não precisamos brigar com ninguém por causa de Jesus. Jesus é Jesus por si só. O Espírito Santo é quem convence. Nós não convencemos ninguém com briga, com a força do braço, porque não é pela força, é pelo Espírito. Isso ficou bem claro. Jesus disse que não é pela força, é pelo Espírito. Então ninguém vai convencer com ninguém falando muito, brigando. Não. Você vai na hora certa em que o Espírito Santo te levar. E o Espírito Santo sempre vai te levar num momento ou no outro, tá? Se você estiver andando em comunhão com o Espírito Santo ou buscando as coisas do alto, ele sempre vai colocar coisas no seu caminho que é para você trabalhar. Eu vejo hoje com nitidez Gideão tendo essa força para poder liberar esse povo. Irmãos, Gibeão, com 300 homens, desbaratinou mais de 120 mil homens com 300. Acabou com aquela turma, derrubou os reis, os dois reis. Só um minutinho, vou pegar o óculos aqui, fica mais fácil. Ele derrubou os dois reis, que eram Zeba e Salmuna, eram os dois reis midianitas. Ele perseguiu esses dois reis. Tem pessoas no meio do caminho que tentou desanimá-lo, né? Quando ele disse lá, as pessoas de Sucote, as pessoas de outras cidades, disse assim, dá-me pão para mim, para os meus homens. Eles disseram assim, já está por acaso com os reis midianitas na sua mão? Né? Então, o Gideão, ele ainda falou assim, quando eu voltar eu trato com vocês, né? Será com abrolho ou com espinho, para vocês aprenderem a respeitar um levantar de Deus. E Deus levantou Gideão. Até ali, Gideão foi, perseguiu esses dois. Irmãos, o interessante é que quando Gideão voltou, ele fez isso, tá? Ele pegou 70 anciões da cidade e desceu o chicote neles. O chicote é o jeito de falar. Ele bateu nele com abrolhos e espinhos. São várias espinhentas, né? São várias com galhos espinhentos. Bateu nesses anciões. Para que eles aprendessem a respeitar o escolhido de Deus. E houve um grande temor em todo o povo. Porém, tem um povo que não temeu. O povo de Deus. Os efraimitas, Gideão falou com eles assim, mandou um recado para eles, olha, quando os midianitas passarem aí o Jordão, você passa a espada em todo mundo. Não deixa ninguém atravessar o Jordão. Tá? Só que os efraimitas fez isso, mas foi passando Gideão. O Gideão chegou para atravessar o Jordão. Falou assim, que fizeste? Por que não nos chamou para a batalha? Deus tinha escolhido Gideão, não os efraimitas. Então, isso o pessoal tem que entender. Mas Gideão, num ato de sabedoria, ele disse assim, por acaso somos mais do que vocês, né? Efraim, diz que Efraim, na realidade, o rabisco de Efraim era muito mais do que o povo dele. Disse assim, que mais fiz agora que vós? Não sois, porventura, os rabiscos de Efraim melhor do que a vítima de Abiezer? Abiezer, que era o povo de Gideão. Foi por acaso, Efraim, os rabiscos de Efraim. O que são rabiscos, irmãos? É o restante que sobrou de uva na parreira. A vítima é a colheita da uva. E sobraram alguns rabiscos. Aí ele comparando essa parábola, em termos assim, já, o que sobrava de Efraim não era melhor do que o melhor de Abiezer? E isso aplacou a ira dos efraimitas. Gideão era um homem sábio quanto a evitar conflitos desnecessários. Porque ele tinha algo pronto na sua mente. Buscar esses dois reis. Mas ele não levou os efraimitas com ele. Foram só eles, homens cansados. Continuaram em calça, não pararam. Receberam a missão de Deus e continuaram. E, irmãos, e às vezes eu ouvia de um pastor recém-introduzido da nossa igreja, depois ele foi embora. Ele era um presbítero, um homem maravilhoso, pastor Marcelo, que ele dizia o seguinte assim, às vezes a obra de Deus é feita por homens cansados. Cansado em termos assim, nós temos uma carga de trabalho, mas temos amor por fazer. Nós não paramos de adentrar as trincheiras do inimigo.
E eu guardei isso. Essa vez que o Marcelo falou, isso nunca mais saiu da minha mente. Isso foi guardado na minha mente. Né? Para mim, até hoje, é o pastor Marcelo. É um homem de Deus que eu acompanhei um período da vida dele, um homem tremendo. E isso ficou de lição. Mas ser cansado, nós temos um segredo que eu descobri depois. Nós descansamos no Senhor. Porque houve um episódio uma vez comigo, no monte, onde eu estava com o meu trabalho tão sobrecarregado, eu estava com tantas dores no corpo, as dores eram tão grandes, que eu fui para o monte e fui orar, no meu horário de almoço, e falei com Deus assim, Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu não estou mais aguentando tantas dores no corpo, eu não sei mais o que fazer com tudo isso. Se eu pedi para ele assim, retira de mim esse cansaço, irmãos, foi instantâneo. Assim que eu acabei a oração, toda a dor no corpo sumiu. Então nós descansamos no Senhor. Deus estava me mostrando naquele dia no monte que na realidade nós descansamos no Senhor. O interessante, irmãos, é que eu fui para o monte desde o início da minha conversão, mas eu nunca fui com ninguém. Eu sempre fui sozinho no meu local de trabalho. Foi uma única vez que eu fui com uma pessoa de outra denominação e foi um agir maravilhoso. Deus já me mostrava que eu não preocuparia exclusivamente com uma denominação, que eu preocuparia com o povo dele. Deus já começava a mostrar para ele o meu chamado. Porque, na realidade, assim que começamos a orar, houve um mover muito grande. Deus me deu uma palavra de conhecimento no monte e eu comecei a orar para uma pessoa que eu não conhecia. Mas logo, 30 dias não, uma semana depois, eu vim a conhecer a pessoa. Uma pessoa que estava para ser presa, processada. E a minha oração fez com que a pessoa que ia processá-lo lhe concedeu o perdão. Disse que não ia mais mexer com aquilo. E eu levei um choque quando eu entendi a conversa toda desenrolar e falei assim, Deus é maravilhoso. E às vezes a gente fica meio assustado, porque as coisas trabalham de acordo com a vontade dele. Gideão, ele era um homem que ele saiu desse problema. Ele não enfrentou esse problema. Ele teve outros problemas, né? Mas na parte de trabalhar os problemas dentro do povo de Deus, ele não se levantou contra o povo de Deus. Contra o povo de Sucote, sim. Ele meteu a vara, deu um couro, uma sova neles para eles aprenderem a respeitar. Derrubou a torre de Peniel, mas contra os efraimitas ele não levantou. Ele não se levantou porque é povo de Deus. Infelizmente, dentro da igreja, nós temos muitas pessoas marrentas como os efraimitas. Pessoas briguentas que querem brigar por tudo. Só que a liderança, ela tem que estar pautada no espírito para entender que são pessoas que precisam de cuidado e precisam de muito amor, porque na realidade são pessoas rebeldes, são pessoas que não entenderam que é pelo Espírito, não é pela força, mas Deus trabalha. Isso Gideão já tinha. Teve algo muito parecido, foi em Juízes, capítulo 12, foi em Juízes 12, Jefté, que era um outro juiz, já foi diferente com Jefté. Os efraimitas, que era um povo muito briguento, partiu para cima de Jefté. Né? Falou, Jefté, por que não nos chamou por que fizeste? Não nos levou, nós vamos pôr fogo em você e na sua casa. Jefté também era um homem de Deus tremendo, mas não era um homem de muita paciência, não. Porque ele se levantou e no Val de Jaboque ele destruiu 40 mil homens efraimitas, destruiu do próprio povo, que era um povo rebelde, um povo persistente em brigar, um povo persistente em causar confusão dentro do povo de Deus. A gente vê muito em denominações hoje, a A, a B, a C, onde nenhuma é melhor que outra, mas sempre uma se posiciona achando ser melhor que a outra. Isso é comum não de todos que estão lá dentro, é das pessoas que ainda não estão adiantados na fé, não estão maduras, ainda precisam de leite. Porque os que estão nas congregações, mas são adiantadas na fé, a gente sabe que eles são pessoas já realmente experimentadas por Deus. Eu tenho irmãos, né, de várias denominações que nos damos muito bem. Temos diferenças teológicas até, apesar que eu não sou teólogo, tá? Não sou teólogo, não sou pastor, não sou presbítero, eu sou um homem de Deus que foi batizado no Espírito Santo e para a honra e glória do Senhor Jesus eu recebi um dos dons, né? Um dom pessoal e talvez também, tá? Então, um dom ministerial. E não importa o meu cansaço, importa é que as coisas de Deus sejam feitas, porque o cansaço Deus tira, ele já me provou isso. Eu já tive machucados dentro da igreja, onde eu orei por perdão e Deus me ensinou o que é perdoar, e eu aprendi que o perdão não cura a pessoa agressora, perdão cura o agredido quando ele libera o perdão. Hoje eu fico olhando, né, as pessoas que não aprenderam a praticar esse perdão ainda. Eu trabalho no dia a dia, no meu trabalho, e tenho que exercer todo dia uma mistura entre Jefté e Gideão. Porque se você for demasiadamente como Gideão,
você é tratado como bobo, o que pode ser sempre passado para trás. Se você for demasiadamente como Jefté, você será irado, linha dura que vai destruir todo mundo. Não, você tem que consultar o Espírito Santo. Já aconteceu vezes no meu trabalho de eu ter que dispensar um funcionário e eu chegar, ajoelhar e falar: Deus, eu estou morrendo de medo do que fazer. Nessa ocasião em específico, o Senhor me respondeu. Ele me disse uma única palavra: cetro de equidade. E eu enxuguei o olho e não entendi o que significava a palavra cetro de equidade. Assim que eu saí do monte, que não dava sinal de celular, fui procurar cetro de equidade. Está lá uma das traduções, justiça de Deus. E eu entendi e falei: ok, eu vou retirá-lo da empresa, porque ele estava fazendo um grande estrago contra a obra de Deus. Não contra a minha pessoa, não contra... Estava contra a empresa, principalmente. Só que, além de estar contra a empresa, defamando a obra de Deus. Mas eu sou muito temeroso quanto a isso, a me levantar contra alguém com o meu próprio ego. E Gideão também era muito temeroso com isso. Então você tem que ser um pouco de Jefté na liderança, mas também um pouco de Gideão. Estou falando da liderança que eu exerço no meu local de trabalho, que todos nós exercemos liderança. Todos. Todos aqueles que servem o Senhor exercem liderança espiritual. Nós tomamos aquele local para Jesus. Como que você toma aquele local para Jesus? Não é insistindo com os outros, não é brigando com os outros, é orando, é buscando o propósito, é mostrando, tentando entender o que Deus vai fazer na sua vida através de você trabalhar as pessoas, é você esquecer sua justiça própria e questionar para Deus: Deus, eu devo realmente fazê-lo? Eu tenho uma função, eu devo segui-la, mas não quero contrariar suas palavras. Olha, ele responde. Vou dizer um pouquinho do Arlindo. O Arlindo foi agraciado com a palavra de conhecimento, né? Para alguns é palavra de ciência. Não por merecimento, tá? Ninguém merece dons. Ele foi ao cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens. Para que foi dado o dom? Não é para o seu proveito próprio, é para a edificação dos santos. Quando nós recebemos um dom, ele é exclusivamente para ser trabalhado para a igreja. Nesse período, eu fui batizado no Espírito Santo e Deus me deu a palavra de conhecimento, a qual eu aplico no meu dia a dia. Eu busco entender no meu dia a dia. Às vezes a gente pode estar correndo o risco de errar. Já aconteceu de eu não estar buscando Deus, querendo a minha própria vontade e querer usar o meu dom, o meu bel prazer. Quebrei a cara horrivelmente com isso. Mas quando você começa a buscar de Deus realmente, você entende. Porque há 3 vozes martelando na gente. A voz do Espírito Santo, que é mansa, tranquila. A voz da carne, que briga sempre contra as coisas da Bíblia, nunca vai passar no fio da Bíblia. E infelizmente também, irmãos, a voz demoníaca, né? A voz de opressão, que também assusta um pouquinho a gente. Mas eu fui entender que, na realidade, as coisas de Deus têm que ser levadas muito a sério. Não que a gente tem que ser aquele crente chato, que não pode sorrir, que não pode brincar, que não pode ter uma vida de gozo nesse mundo, mas os gozos de acordo com as coisas de Deus, de acordo com a possibilidade que você pode ver em santidade. Nós temos muitas coisas boas nesse mundo. O grande problema é o entrave das brigas das congregações. Gideão, ele teve um problema que, mesmo sendo um homem muito sábio nessa área, e ele não foi briguento, mas infelizmente ele cometeu uma transgressão, ele cometeu um tropeço terrível, onde ele fez para ele um éfode, onde ele fez para ele uma estola sacerdotal, algo que não era para ele. Ele está escrito lá que serviu de tropeço para a família dele, e também para todo Israel, que se prostituiu após essa estola sacerdotal. Sendo que a estola sacerdotal era usada pela tribo de Levi, pelos descendentes de Arão. Não era para nenhuma outra tribo, não era para a tribo de Gideão. Mas Deus, ele é misericordioso, né? Mesmo assim, Gideão julgou o povo por muito tempo e houve paz. Porém, houve um problema que ele se prostituiu com isso, porque achava que ali estava o Deus dele. O seu Deus não está na roupa de um pastor. Seu Deus não está num local. Seu Deus está dentro de você, no seu momento secreto. O seu Deus é aquele que trabalha com você. Então, se você procurar direitinho dentro do seu íntimo, no seu momento particular, você vai ver que não existe local onde você vai buscar a Deus, que Deus está lá. Existem locais que eles são propensos a você estar. Por exemplo, você está na casa do Senhor, no culto, ali é um local mais propenso a você ter
uma união com Deus, é propenso, não que Deus esteja só lá. Às vezes tem locais que não tem nada a ver com a casa de Deus, como o monte onde eu estava, como o meu local de oração em casa, que é o meu local propenso de eu me ligar ao Altíssimo. É um local onde eu estou tranquilo, onde eu busco com tranquilidade, com serenidade, e Deus vai trabalhar na minha direção. Então eu tenho que entender isso. Às vezes a pessoa acha, Deus só está na igreja. Não, mas deve-se estar. Lá é o local mais propenso a você ter uma comunhão com Deus. Principalmente se você ainda não começou a trabalhar essa comunhão. Você precisa entender isso. Você precisa começar a trabalhar isso na sua vida. Mas entendendo que Efraim teve a sua parte de culpa, né, na briga com Gideão. Gideão evitou brigar, como era um líder tranquilo, um líder mais pacífico, mais apaziguador. Mas os crentes que são como Efraim, são os crentes marrentos, briguentos, ele pode encontrar no meio do caminho um Jefté, um líder mais linha dura, que não aceita muita coisa, que não é flexível e pode, infelizmente, matar um povo de Deus. Então, na realidade, o povo de Deus tem que ter sabedoria. O Espírito Santo nos guia a todas as coisas. Gideão foi um homem maravilhoso, era um homem pacato, mas de guerra. Porque olha só, um homem com 300 pessoas expulsar e desbaratar e matar 120 mil homens, irmãos, é só pela ação de Deus. Hoje nós não lutamos contra a carne. Nós lutamos contra os espíritos, contra as potestades. Onde nós estamos, nós buscamos em oração, em retidão, em obediência. O grande interessante é que as pessoas acham que santidade está externa. Não, ela começa primeiro internamente. Porque só quando você está santificado internamente é que ela vem na aparência externa. Não adianta você estar santo por fora e não estar santo por dentro. Porque essa aparência você engana o homem. Eu engano o homem. Mas Jesus não dá para enganar. Porque ele conhece o que nós temos por dentro. Gideão era um líder maravilhoso. Era um homem que andava em santidade, que buscava realmente. Tanto que ele não aceitou ficar debaixo da opressão dos midianitas. Quando Deus falou, vai nessa força. Ele foi. Jefté também foi um homem maravilhoso, mas também cometeu um erro, que ele falou que o primeiro que saísse ao encontro dele depois que ele livrasse o povo de Deus dos inimigos, ele sacrificaria para Deus, e a filha dele saiu, tá? Mas ali, o Arlindo não acredita que é um sacrifício de morte, porque está escrito que os animais impuros e as pessoas seriam resgatadas, os animais puros não. Se você se visse em holocausto, filho de um cordeiro, de uma novilha, você não poderia resgatar. Tinha algumas regras lá. Mas os animais impuros e os filhos dos homens poderiam ser resgatados. Então, Arlindo crê realmente que Deus preparou tudo isso. Foi resgatado a filha de Jefté. Mas fica aqui a diferença entre dois líderes. Cuidado, pensa na sua vida perante Deus. Existe liderança de todas as formas, mas pensa no que uma liderança sofre, no que um pastor sofre, né, no que ele tem que viver com todos os sentimentos de uma congregação. Hoje existem muitos homens de Deus, graças a Deus, existem muitos, mas existem muitos lobos também no nosso meio. Como que você vai ver a diferença de um e outro? O fruto, a vida da pessoa. A pessoa não consegue lançar águas boas de uma fonte amarga, não produz frutos espinhosos de uma árvore boa, né? E vice-versa, né? Então, frutos venenosos de uma árvore boa. A árvore boa produz frutos bons. A manga produz mangueira. Ela não vai produzir uma fruta com arsênico, né? Então fica bem atento aí. Espero que tenha esclarecido a ideia de algumas pessoas, falado um pouquinho sobre esse homem que aceitou o chamado. Por isso eu me espelho também em homens que erraram, mas que estão buscando a presença de Deus. E vou estar novamente, já fazendo mais algum vídeo. Até mais e fica com Deus.